E aí, você atende grávida com acupuntura? E com shiatsu, massagem, drenagem? Acha que tem perigo? Bem, neste vídeo vou falar alguns mitos e algumas verdades sobre atendimento de grávida com acupuntura e com o shiatsu, tá legal? Vou falar também alguns pontos, algumas dicas para você atender aquela grávida que tem com os problemas mais comuns durante a gravidez. Azia, enjoo. Para facilitar o parto, são várias dicas para você atender a sua paciente, né? Então, vamos ao vídeo? Lembra só se não está inscrito, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a gente. Comente, compartilhe, passa por aquele grupo do WhatsApp, vai aqui ó, em compartilhar, clica aqui em compartilhar, manda para aquele teu grupo de terapeutas, que isso vai ser muito importante, ou para aquela grávida que tem medo aí, tem algum receio de ser atendida para aquela dor de cabeça, já que ela não pode tomar remédio, pode fazer algum ponto, pode utilizar a acupuntura, pode utilizar o shiatsu. Vou desvendar isso tudo aqui para você, tá legal? Então, agora sim, vamos ao vídeo. Vamos falar aqui hoje sobre atendendo grávidas, né? O mito de verdades, mentiras, o que pode, o que não pode, pode agulhar, não pode agulhar, pode fazer shiatsu, não pode fazer shiatsu. Eu não vou entrar na seara de massagem, se pode, se não pode, drenagem linfática, não vou falar disso. Né? O meu campo, minha especialidade é acupuntura, moxa, ventosa. Exatamente, e vou falar sobre isso. Pode mandar sua pergunta que a gente vai responder aqui. Lembrando que o tema é sobre atendimento de gravidez, atendimento para grávidas e ingrávidas, que é um público aí. Eu vou falar algumas coisas sobre isso dentro da medicina oriental, sobre agulhamento, acupuntura, moxa, ventosa, shiatsu, o que for é o que eu vou falar aqui, tá? Não vou entrar na parte de massoterapeuta, a não ser que o Bernardo queira entrar nessa parte aí de drenagem, de outros tipos de atendimento, né, que queiram fazer, queiram perguntar, essa parte eu não domino. Eu prefiro realmente entrar aqui dentro da minha zona de conforto e de conhecimento, que é a medicina oriental. Tá legal? Pode perguntar aí à vontade as dúvidas que vocês têm. Certo, Bernardo? Perfeito. E, Aldemir, quem é você? Para quem não te conhece, Aldemir, tem muita gente aqui que está pelo meu Instagram. Quem é Aldemir Chaves? Vamos lá. Meu nome é Aldemir, eu sou acupunturista, shiatsu terapeuta, e eu te ajudo a tirar a dor osteomuscular do seu paciente com agulhamento na dor. Quando eu falo que eu ajudo a tirar 1 a 2 sessões, no caso aí a Roberta demorou 4 sessões, 20 dias para tirar aquela fibromialgia da pessoa, né? Lembrando, anos, né? De anos. Normalmente a fibromialgia é uma patologia que demora muito, é um desequilíbrio que não tem muito sucesso na terapêutica ocidental, né? Normalmente é o processo químico, às vezes psicológico também. Doenças psicossomáticas. Isso, exatamente, nem sempre a pessoa consegue, mas a gente consegue aí. Eu estou falando de um sucesso da Roberta que a gente falou aqui, tá? Mas não foi só esse. Com certeza ela teve outros sucessos aí. Lembrando que essa live a gente começou lá falando de alguns atendimentos de agulhamento na dor, mas a gente ampliou um pouco isso, porque no curso nem tudo a gente consegue abranger, né, porque é muito amplo, né, e hoje é uma das patologias que a gente fala no curso, né, que a gente pode atender, né, e o risco que se tem. Então, ao longo dessa live, Bernardo, eu vou falar sobre atendimento de grávidas com agulhamento, acupuntura e shiatsu. As contraindicações,
né, no atendimento, né, com essas terapias, e alguns atendimentos, né, alguns tratamentos das patologias mais comuns em grávidas, que as grávidas têm com alguma frequência. Eu vou dar aqui algumas dicas de pontos. Alguns vocês podem fazer com agulhamento, pode fazer com mocho, pode fazer com shiatsu, né, a acupressão ali, né, e também com acupuntura. Alguns pontos que eu vou passar aí para vocês. Tá legal? Então, vamos Perfeito. desvendar o primeiro mito aí, Bernardo. Pode Vamos, atender. Aldemir. É isso aí que eu ia te perguntar. Aldemir, muitos colegas terapeutas deixam de atender as grávidas com receio, porque tem lá muitos mitos, ouviram falar que não dá para atender grávida, que é perigoso. Dá para atender grávida, Aldemir? Com terapia, com acupuntura, agulhamento, shiatsu? E com certeza. Eu já falei aqui em alguma outra live sobre isso, né? Eu tenho 3 filhos, tá? Dentro dos 3 filhos, né? Os 2 últimos, né? Foram criados por mim. A minha primeira filha, a Lília, ela foi criada só pela mãe, né? Então eu não tive essa oportunidade de atender a mãe da Lília e nem tinha conhecimento, nem sabia da existência da acupuntura. Quando as 2 gestações da minha ex-mulher, eu já era acupunturista na época e eu atendi a minha ex-esposa, né, com acupuntura. Né? Eu atendi bem, então posso falar com experiência. Meus 2 filhos são tranquilões. Quem conhece meus filhos sabe que são tranquilões. Né? Desde bebês, os 2 são tranquilões. A Ana Luísa, que é a mais nova, era um pouquinho mais Mais agitada, agitada, um não pouquinho deixava mais. o pai e a mãe dormir. Não, isso não. Isso de noite era tranquilo. Ela era mais coisa assim com o irmão. Mas dizem que com o filho mais novo tem isso, né? Que ela brigava muito com o irmão. Ela tinha um gene muito forte, mas os 2 sempre dormiram muito bem, sempre Maravilha. foram muito tranquilos, foram muito tranquilos com isso. Eu acredito isso ao tratamento com a acupuntura durante a gestação dos 2, que foi muito tranquilo. Tanto a acupuntura quanto o shiatsu, apesar do Bernardo ficar me colocando a má fama nos cursos aí, né? Eu atendi a minha ex-mulher durante a gestação, tanto com a acupuntura quanto com o shiatsu. Dá para E atender deu muito resultado, né, tranquilamente. Aldemir? Deu muito resultado, né? Foi muito bem. É claro que existem algumas contraindicações, como tudo na vida existem contraindicações, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Mas dá para Até atender porque, tranquilamente. até porque são terapias naturais. Eu já atendi também Uhum, grávidas. E elas uhum. têm assim, uma série de restrições. Não pode tomar remédio para dor de cabeça, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E as terapias naturais vêm para estar aliviando esse momento que Uhum, elas têm, gerando saúde. Então, exatamente, sim, exatamente. dá para tratar grávidas. E é um público muito bom, tá? Para se atender, exatamente por essas limitações que o Bernardo passou aí, porque muitos químicos são proibidos aí durante a gestação tem algumas restrições. A acupuntura tem restrições, a agulhamento tem restrição, o shiatsu tem restrição também. Mas você consegue atender as várias patologias, porque nós temos aí vários pontos no corpo, né? Muitos pontos no corpo, mais de 300 pontos no corpo. Então, a gente consegue sempre ter uma combinação de pontos ali que a gente pode atender aquela grávida sem causar nenhum tipo de risco. Só uma coisa que eu vou falar aqui, que nem todo terapeuta concorda comigo, mas o que acontece? Tem alguns pontos, né, que são considerados abortivos, mas também não é essa Coca-Cola toda, tá legal? Se Uhum. fosse, se fosse verdade, não tenham dúvida que teria clínicas De aborto, né? de aborto usando os pontos naturais. Utilize os pontos do seu corpo para poder fazer aborto, né? E não adianta falar que terapeuta não faria isso, porque faz. Médico faz, várias outras pessoas fazem,
Então, enfermeiros fazem, né? Enfermeiras fazem, não seria, o terapeuta não seria diferente, tá legal? Pode acontecer, pode acontecer. Eu, inclusive, antes de saber que da primeira gestação da minha ex-mulher, né, do meu filho, do Eduardo, né, o único homem, antes de saber, eu usei nela alguns pontos daqui, né, que eu não sabia nós não sabíamos que estávamos grávidos. Então, alguns pontos que eu vou falar aqui que são contraindicados, eu atendi e coloquei, porque eram pontos bons para aquela patologia que ela estava no momento, né? Fiquei preocupado depois, mas aconteceu algo? Não, não aconteceu. Então, gente, a gente tem que ter sempre parcimônia com as coisas. Devemos colocar, a Aldemir falou que não tem risco? Não, existe o risco. A literatura diz que tem risco e não vale a pena, tá? Não vale a pena correr o risco, então não utilize, porque a gente não sabe aí graças a Deus, né? Na época, a minha ex-esposa tinha uma boa saúde, né? Tinha uma boa energia, o Ki estava ali elevado, Já então estava equilibrado já estava antes, já equilibrado recebia antes, shiatsu com exatamente. Aldemir. A gente sempre recebeu, né? Tanto shiatsu quanto acupuntura. Então estava ali relativamente equilibrado. Tá legal? Então a gente não sabe que tem pessoas que têm tendência a, né? Tem um que ali mais debilitado, tem algum problema. Então a gente não deve utilizar esses pontos porque pode causar um processo abortivo. Tá legal? Mas, de modo geral, é um público excelente, né? Uhum, Vem para o exatamente. consultório e aquele Uhum, terapeuta que não está preparado para tratar a grávida, ele vai perder para o vizinho dele, para o terapeuta vizinho dele, que vai atender a grávida, porque tem o uhum, conhecimento. Então é importante estar aí exatamente. sempre estudando, sempre se qualificando. Uhum, exatamente. A gente tem que ter o conhecimento, ter um conhecimento adequado, não utilizar esses pontos que eu vou falar aqui, não fazer shiatsu nos locais que eu vou falar aqui, tanto nos pontos quanto nos locais, não fazê-lo, né? E para cada período de gestação são pontos diferentes, tá legal? Como é de conhecimento geral, pelo menos a grande maioria das pessoas, a fase mais arriscada são os 3 primeiros meses. Mas também a fase que as mulheres têm todo aquele processo hormonal ali, que tem enjoo, né, tem náusea, tem uma série de outras que o enjoo matinal, né, alguns autores chamam de doença matinal. Eu vou dar alguns pontos aqui para isso, você tratar isso, vocês podem tratar tanto com a agulha quanto com a mão, tá legal? Com a manipulação ali dos pontos que eu vou falar para vocês. Mas primeiro eu vou falar, Bernardo, das contraindicações, o que você não deve fazer, tá legal? Manda aí. Existe um consenso da grande maioria dos autores não utilizar esses pontos aqui, que eu vou falar. IG4, IG4, F3, F3, B67 e BP6. São os pontos que não devemos utilizar. Alguns outros autores falam alguns outros pontos também, tá? Que é o IG4, BP6, B60 e o B67. E não fazem restrição com relação ao F3. O F3, né? Mas alguns outros já falam, alguns outros e não falam do B60, alguns falam do B60 e falam do F3. Quem fala do F3 não fala do B60, quem fala do B60 não fala do F3, tá? E são autores diferentes, tá? De países diferentes, com visões diferentes, de escolas diferentes. Então, na dúvida, não utilize IG4, F3, B60, B67, BP6. Tá legal? Vou falar devagarinho, tá? IG4, F3, B60, B67 e BP6.
não utilizar esses pontos, não agulhar esses pontos. Pro shiatsu, no shiatsu, a gente não deve usar nenhum meridiano da parte interna da perna. Nenhum deles. Então, quer dizer, o rim, não manipular, né? O rim, baço pâncreas, nem fígado. Os três mexem com o útero. Com Tá essa legal? parte ginecológica, né? Isso, Então, exatamente. Os três mexem com essa parte aí, então é melhor não mexer. Porque, na realidade, no shiatsu, a gente não trabalha num ponto específico, a gente trabalha todo o trajeto do meridiano ali, da perna, de meridianozinho da perna, dentro da parte interna da perna, a gente não trabalhar. Porque, com certeza, a gente ia passar por um desses meridianos aí que a gente falou, tá? Agora, os meridianos da bexiga, da vesícula biliar e do estômago não tem restrição, a não ser no B60, o ponto B60 e o ponto B67, que são os dois pontos da bexiga aí que não se deve utilizar, tá legal? Durante a gravidez, durante todo o período da gravidez, tá? Todo o período da gravidez. A gente vai falar aqui de alguns outros pontos que não se deve utilizar nos 3 primeiros meses da gravidez. Além de todos esses que eu falei, alguns outros pontos. No primeiro trimestre, não utilizar pontos abaixo da região abdominal, então do umbigo para baixo. Ali, VC4, VC8, VC6, VC5, do VC1 até o VC8, não utilizar, e nem outros meridianos que passam ali na região, que é o baço, o estômago, né, e coisa. Não pressionar nessa região, nos 3 primeiros meses. A gente manipula essa região Exatamente. abdominal. Exatamente, não manipular nessa região. A partir do 3º mês de gravidez, a gente amplia um pouco isso. A gente tira aí toda a parte, toda a região abdominal. A partir dos 3 primeiros meses, nenhum ponto da região abdominal, tá legal? E da cintura também, essa região do abdômen e cintura, a gente não deve colocar nenhum ponto, nem manipular ali com shiatsu. Preste atenção, muito importante, a partir do 3º mês, porque antes disso a gente pode colocar, do umbigo para cima, a gente pode trabalhar no abdômen. E por que estou enfatizando isso, vou falar daqui a pouco, quando eu vou falar algo de uns pontinhos aí. E uma grávida, Aldemir, com a barriga muito grande, dá para atender shiatsu? Dá para atender, a gente vai falar daqui a pouquinho. E desejo, Aldemir, também a acupuntura trabalha o desejo? O desejo que quer comer tijolo no meio da madrugada. Nem tanto, Bernardo, mas o que nós vamos tratar aqui hoje? Vou dar dicas para tratamento em grávida de ansiedade, espirro, né, sinusite também, náusea, azia. A náusea, então, é importante, né, que normalmente acontece nos 3 primeiros meses. Enxaqueca, grávida tem muita enxaqueca, eu vou dar vários pontos aqui para você. Pressão alta e pressão baixa também. São alguns pontinhos aqui. Se eu não são isso que eu vou falar, são os pontos que eu vou falar. Se tem alguma grávida que vocês queiram saber algum ponto específico, fala aí que eu passo para vocês. Então, eu vou falar sobre ansiedade, sinusite, espirro, azia, enxaqueca, náusea, pressão alta, pressão baixa. Vou falar também, no momento do parto, alguns pontos para facilitar aí o processo de parto, a contração, né? Quando a pessoa entra naquele processo da contração, quando a mulher entra naquele processo de contração, as coisas para poder facilitar, não só amenizar, mas também para o bebê nascer mais rápido, né? Ter mais abertura, para poder ter a passagem, exato, encaixar direito. E para aquele bebê sentado também, eu vou passar algumas dicas aqui para você usar a partir da 38ª semana, né? Se o bebê está sentado, ainda não está ali legal e a pessoa quer ter o parto normal, vou passar algumas dicas aqui para isso, tá? E
Foi sucesso 100%. Todos os pacientes, todas as pacientes que eu atendi, deu certo. Tá? Todas, 100%. Tá legal? Essa dica aqui, que é um clássico também dentro da acupuntura, né? É um clássico esse ponto que eu vou passar aqui para vocês e vou para vocês terem sucesso aí também. Síndrome do pânico, né? Alguém falou aí da síndrome do pânico durante a gravidez. Isso. Né? A síndrome do pânico é uma coisa que cabe uma live aí até para isso, porque tem várias vertentes aí da síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela está ligada principalmente ali ao rim, né? Que é o medo, aquele medo que cega, está dentro do elemento água, então são dois meridianos que nós temos aí, a bexiga e o rim, principalmente o rim, mas também tem o envolvimento do elemento fogo, né? Que tem aí os meridianos do coração, intestino delgado, circulação, sexualidade, o pericárdio, né? E o triplo aquecedor, que são aí para você tratar também a mente da pessoa. Então, tem esses pontos aí. Vou te dar umas dicas, então fica aqui até o final, que no finalzinho eu vou falar, tá legal? Tá na fila, tá legal? Síndrome do pânico, eu vou dar algumas dicas aí para vocês, tá legal? Apesar de ter esses elementos já envolvidos, né? O elemento água e o elemento fogo, que é o mais yang, né? O elemento fogo, e o mais yin, que é o elemento água. Então no inverso aí, aliás, eu acho que eu postei isso, eu postei alguma coisa sobre isso, sobre o yin e o yang na semana passada. Eu acho que já postei 2 vídeos sobre isso, de uma coisa um pouco mais uma abordagem um pouquinho diferentemente do que a gente vê nos livros, né? Que o livro é aquela coisa mais sólida, com imagens, com elementos da natureza, sol e lua, né? Terra, algumas coisas assim, tem lá, que a síndrome do pânico está muito naquele elemento ali, água, que a cor é preta, né? Está muito no escuro, está muito no medo, mas também está muito na mente, mas também tem um outro elemento que eu vou falar para você aqui mais para o final, que tem alguns pontinhos que são fundamentais para o tratamento da síndrome do pânico, e não está nenhum desses elementos, tá legal? Então vamos lá. Ansiedade. A ansiedade está muito ligada à mente, então ele está muito ligado ao elemento fogo. Eu vou passar aqui 2 pontinhos para vocês, os pontos serão assim poucos, né? 2 pontinhos aqui para vocês trabalharem. Vocês podem trabalhar o CS6, que é muito bom, sempre bilateral, tá? Sempre bilateral e sempre começando pelo direito, já que estamos falando de gravidez, então estamos falando de alguém do sexo feminino, tá legal? Alguém que tem útero, né? Sempre mulheres, então as pessoas, só mulher que engravida, né? Hoje o homem ainda não engravida, né? Então a gente tem que trabalhar começando pelo lado direito. Por quê? O lado direito é o lado feminino, tá legal? É o lado yin. Então a gente começa sempre coloca o CS6 direito, CS6 do lado esquerdo, depois CS8 lado direito, o CS8 lado esquerdo. Com esses 2 pontinhos você melhora muito a ansiedade, tá legal? O Bernardo falou aí da grávida com barrigão, se dá para atender, né? Tanto a acupuntura, Bernardo, quanto o shiatsu, a gente deve atender a grávida de lado, né? Decúbito lateral. Ela fica de lado, a gente atende, depois ela vira do outro lado, a gente atende o outro lado. Aliás, outro dia eu atendi a minha sobrinha, a Aline, né? Eu atendi com ela com acupuntura, que ela estava lá cheia de dor, já está aí no 8º mês, está quase para o menino. Né? Muda o centro de gravidade, muda exatamente, tudo. Muda tudo. Vem lá cheio de dor, aí dói tudo. Vem não só pelo centro de gravidade, mas tem toda a pressão que se tem ali, que a mulher tem, né?
E a ansiedade também, a ansiedade dá aquela dor aqui assim, né? Acumula tudo. Então, ela foi lá, eu atendi ela de lado, né? E De é a lado. mesma coisa que a gente atende também. E a gente aproveitou no curso de shiatsu, a gente mostrou isso também. Ela estava no curso de shiatsu na primeira aula, né? Já Como já atende? A gente estava com atende ali, barrigão, a gente já está com mostrou que é barrigão. possível Isso, exatamente. atender shiatsu. A gente, por enquanto, aqui no Brasil, não tem aquela. Existe uma marca, tá, americana, que tem lá quatro buracos na realidade. Um para a barriga, dois para o seio e um para a face, para ficar lá em decúbito ventral, né? Isso. Para grávida, para a gente conseguir atender, tanto em shiatsu, massagem de maneira geral, para poder atender. Então, atende de lado, tá legal? Mas a maioria dos pontos aqui eu vou passar vai estar em decúbito dorsal. Então, barriga para cima vai ficar confortável para se atender, tá legal? Vamos para o seguinte, Bernardo, que Sim, é vamos embora. sinusite, né? Sinusite. Aí a grávida não pode tomar aquele remedinho descongestionante, Não pode, vai não fazer pode. acupuntura e shiatsu e se dá bem, Aldemir? E se dá bem. Vou falar alguns pontos aqui que valem tanto para sinusite quanto para espirro também, tá? O IG20 é bem aqui, né? Tem também o Bitong, que é um pontuísta que é bem aqui. Pode pressionar com o dedo, né? Pode ser com o dedo ou pode ser com um palito. Né? Um palito de Palito de dente, né? dente, Você pode ponta trabalhar com de palito de dente. caneta. Exatamente. Você pode trabalhar com isso, né? Esses dois pontos. E o VG20, né? Bem aqui no alto da cabeça, você pode trabalhar. Uma outra dica também pode utilizar o VG23, que é bem aqui assim, é um ponto 23 ou 24, que você pode utilizar, não, 24 é melhor para você trabalhar a grávida nesse sentido. Tá legal? Então anotaram aí ansiedade CS6 e CS8, o espirro IG20, Bitong e VG23, VG24 e VG20. Tá legal? São esses pontos. Se a pessoa não estiver grávida, você pode usar o IG4, porque ele é muito bom para isso também. Ele é muito bom para sinusite, mas na grávida a gente não utiliza, então tem essas outras opções aí. Grávida também sofre muito com azia, né? Principalmente quando a gravidez já está mais adiantada, né? Porque o E aí bebê está ali tem várias ocupando todo receitas aquele. caseiras, mastigar gelo, chupar limão, e mal sabem elas que a acupuntura e shiatsu ajuda Ajuda, a ajuda tratar. e ajuda muito. Eu não tenho ideia do que é azia, tá, gente? Eu nunca tive azia na vida. Coisas que eu não tive: azia e cãibra. Nunca E tive. gravidez. E gravidez também. Isso com certeza eu não Que vou bom. ter, né? Azia e cãibra talvez eu tenha, né? Mas gravidez com certeza eu não terei. Não é uma patologia, tá? Ele Não é uma pode, patologia, não é mas uma patologia, geneticamente ainda não é possível. ainda não é possível a gente ter isso. Então, vamos lá. Para azia é um pontinho só que é muito bom, que é o E36. O E36 é muito bom. Você pode também usar o CS6, também é um ponto bom para azia. Mas o E36 é mais eficiente. Tá legal? É um ponto muito bom aí para azia. Tá legal? Agora, náusea. Náusea. Lembrando, normalmente a náusea é até os 3 primeiros meses, no primeiro trimestre. Lembra que eu falei da importância de alguns pontos que são contraindicados, né? Até o terceiro mês é só do umbigo para baixo, só ali na região baixa ali do abdômen. Tá legal? Pode usar os dois juntos? Sim, pode utilizar os dois juntos. Não tem problema nenhum, não. Tá? Não, pode usar. Pode também se auto-aplicar, quem tem azia. Então vamos lá, náusea.
A gente pode usar o E36, o CS6, que eu acabei de falar também, pode utilizar o BP4 lá no pé, e o VC13, que ele é no abdômen. Ele fica ali um pouquinho acima do, quase ali perto do... o chifoide, né? Isso, ali bem pertinho, né? Bem perto ali do processo chifoide. Logo abaixo do processo chifoide é o VC15, que é um ponto que eu vou falar daqui a pouco. Né? Então você pode utilizar esse, desde que seja nos 3 primeiros meses, tá legal? Que é quando ocorre a maioria dos episódios de náusea. Lembrando, Desmistificando, dá para atender grávidas com exatamente, acupuntura, agulhamento, shiatsu. a gente consegue atender bem, que é um público assim muito bom. Lembrando, tá? Você vai atender a grávida, ela vai ter o bebê, né? Você pode atender a grávida no início da gravidez, pode atender a grávida durante todo o processo da gravidez e durante o parto. E depois você ainda pode atender a grávida, porque ela vai continuar sem tomar remédio, porque ela vai estar amamentando. Então você consegue trabalhar isso, consegue trabalhar bem. Tá legal? Edema. Inchaço e edema. Edema, os pontos bons para acupuntura são são os pontos. O principal ponto, né, que seria o BP6, a gente não pode utilizar. O outro ponto seria o BP9, ele não tem na literatura contraindicação, mas eu não gosto de utilizar. Eu recomendo mais, se for possível, aí não sou o especialista nisso, mas como eu falei aqui, eu acompanhei a gravidez da minha ex-mulher, ela fazia drenagem linfática, então se pode fazer drenagem. O pessoal que, se tiver alguém aí de drenagem, perguntar, pode tirar essa dúvida pra gente, que eu acho mais recomendável. Tá legal? Olha só. Prevenir depressão pós-parto. Isso, pode ser a prevenção pós-parto. A depressão pós-parto, que é basicamente o mesmo encontro da síndrome do pânico, tá? O que acontece muito, e que eu atendi muito, as grávidas, depois, elas andaram durante um tempo fora do eixo, né, porque o eixo muda, né, fica andando assim, meio de pato, né, que a perna abre, né, todo o eixo dela mudou, e depois ela passa a segurar o bebê o tempo todo, né, dorme mal, tem problema de lactação, tem tudo isso. A gente pode fazer uma live depois do pós-parto para lactantes, né, que tem pontos também para quando o leite está insuficiente, tem pouco leite, muita dor, muito cansaço, a gente pode trabalhar com isso, que a fadiga é uma das queixas de grávida, né? Quer dizer, da mãe, né? Ali pós-parto, né? Pós-parto, é uma das queixas dela. Então, a gente pode continuar todo o tratamento aí, pode atender também os bebês durante toda a geração deles também. Então, é um jeito de se trabalhar. Vamos lá, outra dica. Então, enxaqueca. Os pontos aí de enxaqueca. Eu vou ter que soletrar para vocês que a grande maioria são pontos extras. Eu vou falar o nome deles aqui, depois eu vou soletrar, tá? Tem o Iwao, Intang, Taiyang e o B2, que são os pontos que a gente utiliza. Vamos lá. Iwao, Y-U-Y-A-O. Yao, tá legal? Intang, Y-I-N-G-T-A-N-G. Desculpa, eu falei errado. Y-I-N-T-A-N-G. Intang. E o Taiyang, T-A-I-Y-A-N-G. Taiyang. E o B2, que são os pontos bons para enxaqueca, tudo nessa região aqui. Tá legal? Para vocês atuarem. Os outros pontos para enxaqueca são pontos de risco aí que a gente não deve colocar. Que a gente já falou, né? Exatamente.
E vou falar alguns pontos aqui para pressão alta. E o melhor deles é a gente pressionar, tá? Usar o polegar e não usar a agulha. Usando o polegar ou a pontinha ali da unha, não usar a agulha nesses pontos, tá? Quer dizer, vamos lá. Pressão alta, você pode utilizar o R1. Todos os pontos que eu falei aqui, a pessoa está em decúbito dorsal, tá? R1. E pode trabalhar também o C9. Pode usar os dois ou pode usar um deles, tá? O R1 ou o C9. E o ideal é pressionar os dois em conjunto, quer dizer, o R1 do lado direito e o R1 do lado esquerdo. O C9 do lado direito e o C9 do lado esquerdo. Juntos, tá legal? Não os 4 juntos, né? 2 a 2. R1, depois é C9. Tá legal? Até porque uma agulha lá no R1, o paciente vai querer te socar. Exatamente. Dói então, muito. Dói muito. No C9 também dói muito. Então, é melhor pressionar, né? No caso do C9 com a unha. E para pressão baixa, né? Você pode trabalhar o C7, né? Pode trabalhar aqui com o dedo, né? De uma forma um pouquinho mais rápida. Ou pode trabalhar com a agulha também. A agulha, 10 minutinhos de agulha ali, você melhora a pressão da mãe, Dá né? aquela A mãe levantada, grávida. né? Exatamente. Tá legal? Vamos lá, o bebê, já estamos lá próximo do parto, tá? O bebê está sentado a partir da 38ª semana, a mãe não quer fazer cesariana, quer aquele parto natural, aquele parto bonito, então pode Ele usar... Tá lá tranquilão, não quer sair, Não quer tá sair. sentado. Exatamente, para eu virar o bebê, para o bebê encaixar, B67, lá no pé, mas já com agulha? Não, com a moxa. Moxa no B67. Você faz isso durante alguns dias, durante todo dia, tá? Todo dia. Orienta o paciente lá como fazer B67 moxa. Pode ser tanto quanto com cheiro ou quanto sem cheiro no B67. Que o bebê vai encaixar. Como você estivesse virando ele assim, ele vai encaixar lá também. Falando no B67, vamos lá, no momento do parto, né, para o parto correr tudo de boa, né, o bebê nascer tranquila, como é para se esperar. Durante ali o processo de contração, nós vamos usar o B67, né, podemos utilizar o BP6, o IG4 nesse momento sim, o B60 nesse momento sim, o B67, lembra que eu falei que ele é abortivo lá na frente, e o TA5. Então, são pontos que são considerados abortivos, né? No momento do processo ali, ele vai facilitar Eles são o necessários. nascimento, são necessários nesse momento. Então, BP6, IG4, B60, B67 e TA5, que eles vão facilitar, vão diminuir a dor e vão facilitar o parto, vão facilitar a abertura. Então, vamos lá, repetindo aí para ter aquele parto mais tranquilo possível. Né? Lembrando que o melhor parto é o possível, né? BP6, IG4, B60, B67 e TA5. São pontos aí do momento do parto. Quem faz aí, quem tem uma doula, né? Que é todo esse processo aí de um parto mais humanizado, mais natural. Hoje em dia aqui no Rio tem algumas casas voltadas para isso, né? Algumas maternidades também voltadas para isso, de um parto mais humanizado. Então pode utilizar isso daí. Então vamos lá. Síndrome do pânico. Então as dicas aí para síndrome... E prevenir a depressão pós-parto. Isso. Vamos lá. Síndrome do pânico. Você pode utilizar o CS6, o C7, você pode utilizar também o VG23, o VB13,
o VB13, que são pontos muito bons para isso, tá legal? Estou falando para gravidez, tá? Poderia ter outros pontos também aí envolvidos. Pode utilizar o R3 e o R7. R3 e o R7, para grávidas, tá? Você pode utilizar esses pontos aí que são pontos tranquilos para você trabalhar a síndrome do pânico. Que está muito envolvida aí, muita síndrome do pânico, apesar de estar dentro dentro da mente, aí que é o elemento água, né? Isso, do elemento água, que é o medo, mas está muito dentro da mente, que é o elemento fogo, né, que é o coração, e o CS, que controla aí o nosso, falando acupuntura e queijo, né, o Shen, né, que é a nossa mente, que está dentro aí do coração. Você pode trabalhar tanto o CS6, o C7, você pode trabalhar muito isso, e pode trabalhar também um ponto muito bom que eu gosto, né, principalmente se for no início da gravidez, ou que se a pessoa não estiver grávida, o VC15. O VC15 é um ponto muito bom para isso. Aí você pode trabalhar isso tanto para síndrome do pânico, quanto pós-parto, tá? Depressão pós-parto. Pós-parto você pode trabalhar com os mesmos pontos, tá? Todos eles você vai trabalhar no máximo 10 minutos, esses pontos aí trabalhando 10 minutos com mais ou menos 2 manipulações por ponto, tá legal? Então, é isso aí. E aí desmistificamos que não dá para atender grávida com acupuntura, shiatsu e agulhamento. Isso. Sim, dá para atender? Dá para atender com acupuntura, com agulhamento, com shiatsu, com tuiná, com moxa, com ventosa, grávidas. É claro, tem algumas restrições, a gente tem que ter cuidado ali, né, que são 2 pessoas que nós estamos trabalhando, ali a gente tem que lembrar que sempre que o paciente a gente tem que tratar com muito cuidado, porque ele procurou a gente porque ele tem alguma dor, né, que pode ser uma dor física, uma dor psicológica, uma mental, pode ser o que for, né, ele tem algum problema, né, ele procurou a gente para que nós o auxiliarmos, e a gente tem que tratar sempre com muito carinho e respeito, né, lembrando que o bebê também é nosso paciente, então a gente tem que ter todo cuidado com ele, tá legal? Tá legal, gente? Então, um abraço aí para todo mundo. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. E aí, chegou até aqui e não se inscreveu? Se inscreve, tô te esperando, isso é importante, peço para você, a gente está mantendo sempre os 2 vídeos aqui por semana para você, tá legal? Então, curta, comente, se você gostou das dicas, se você não atende grávida, se você fica com medo, se esse vídeo agora te deu um pouco mais de segurança ou não para você atender grávida, comenta aí. Se você está grávida também, comenta aí, tá legal? Tem 2 vídeos aqui do lado, para você continuar seguindo a gente, sempre lembrando, de se inscrever, compartilhar, comentar, curtir, que isso tudo é muito importante pra gente, tá bom? Então, até a próxima.